presidente. Valendo? Boa noite a todos. Quinta-feira, 26 de agosto, 19 horas, Brasília. Aqui é Elisângela, nossa intérprete de Libras, e o nosso ministro de Saúde, Queiroga. Ele vai ficar 3 minutos comigo, depois vai dar lugar para o Tarcísio, nosso ministro da infraestrutura. Nossa live hoje está voltada praticamente para a infraestrutura no Brasil. Antes de passar a palavra para o Queiroga, só curiosidade, né? Lamentavelmente, a imprensa aqui. Bolsonaro a apoiadores. A gasolina está barata. O que eu falei é que nas refinarias a gasolina está barata. Aí, arredondando para mais, né? Está em média R$ 2,00 o litro da gasolina. Tem imposto federal 74 centavos, então dá quase R$ 3,00, mas no final da linha está chegando a quase R$ 7,00 o litro de combustível. Aí tem o frete, a margem de lucro dos postos e o grande mistério, que é o ICMS. O ICMS é um percentual que os governadores cobram em cima do preço final da bomba, e não é em cima na origem, como deveria ter sido feito. A mesma coisa tenho falado do gás de cozinha. Arredondando para cima, um botijão de 13 quilos, está caro, está custando R$ 50,00 lá onde é engarrafado. Na ponta da linha está chegando a 130. O que eu fiz para diminuir o preço do gás de cozinha? Zerei os impostos federais do gás de cozinha. Queiroga, hoje você comprar um botijão de gás, não tem imposto federal. Agora, o que pesa aí? ICMS, que é o imposto estadual, e também o frete, né? E a margem de lucro na ponta da linha. E eu conversei com o governador, esse fim de semana agora, e fiz uma proposta para ver se é possível ele zerar o ICMS. Ele falou que vai estudar. E toda vez que tem uma renúncia de receita, tem que apresentar uma outra fonte alternativa. Como eu fiz para o PIS/COFINS, o imposto federal na gasolina, no gás de cozinha. Se ele conseguir fazer isso, a gente vai entrar numa outra briga. Tá? A gente vai, junto ao seu estado, já propor a venda direta. Tem alguns países que você pega teu botijão de gás, bota no carro, vai no posto lá de combustível, quero 3, 4, 5, 8 quilos, e bota lá o gás lá, né? Então, obviamente, como não vai ter mais imposto, não tem imposto federal, e não deve ter nesse estado imposto estadual, você não vai ter que pagar o frete e nem mais o lucro de quem na ponta da linha está vendendo combustível. Então você vai poder comprar, hoje em dia, um botijão de 13 quilos por R$ 50,00. Dá para resolver? Dá para resolver. Depende do quê? Vou apontar da nossa parte. Da minha parte, tenho feito isso. Então, alguns poucos governadores têm me criticado pelo preço do gás de R$ 130,00. Realmente está caro. Mas não me critique. Eu zerei o imposto do gás de cozinha. E você, governador, está cobrando o ICMS. Exatamente, quem usa o botijão é o mais pobre. Então, vamos zerar o ICMS do gás de cozinha, que a gente vai depois partir, e o parlamento vai nos apoiar, com toda certeza, para nós, no seu estado, onde o imposto estadual foi zerado, poder fazer a venda direta. E se não for possível a venda direta, é possível, mas se não for, poderia organizar o pessoal do condomínio, né? Aluga ali um caminhãozinho e vai buscar todo mês gás lá nas engarrafadoras. Vai pagar R$ 50,00, ele vai pagar o frete, que vai ser mais que R$ 5,00 por botijão, você vai poder comprar uma botijão de gás a metade, menos da metade do preço que está no mercado. Poder comprar R$ 55, R$ 60,00. Resolvido aqui? Curiosidade aqui também, né? Vimos aqui o nosso prezado Lula diz que Bolsonaro é pior do que Maduro. Segundo Lula, eu sou pior do que Maduro. Bem, se eu sou pior do que Maduro, é sinal que o povo na Venezuela está vivendo muito bem. Não é, Queiroga? Não é isso que a gente vê, né? Não é a acolhida, né? Tem a operação acolhida. Está previsto, talvez setembro, começo de outubro, dar uma chegada em Roraima. Vamos lá inaugurar uma planta de energia fotovoltaica. Eu já pedi para incluir nessa minha viagem a Boa Vista, né? Irmos até Pacaraima, para a gente ficar 2, 3 horas ali, mostrando como chegam as pessoas fugindo da fome, da miséria, da violência, da ditadura venezuelana. A maioria são mulheres grávidas, que é médico, né? Então uma criança no ventre, uma de colo e 2, 3 puxando pelas mãos, fugindo de lá.
E essas mulheres chegam desesperadas no Brasil. Então nós não queremos que o Brasil parta, né, com uma política semelhante à nossa Venezuela. E na Argentina, a matéria aqui da imprensa, dizendo que a crise econômica da Argentina faz ressurgir o escambo. Ou seja, as famílias vão para as ruas com os bens que têm em casa para trocar por... Não vou entrar em muito detalhe. Queiroga, para te liberar aqui e botar o Tarcísio aqui. O que você acertou com a Pfizer hoje, Queiroga? Presidente, jogo rápido. Antes de 2 meses, 60% na redução do número de casos de Covid e 58% na redução do número de óbitos. O ambiente de negócio do Brasil, no seu governo, o governo conservador nos costumes e liberal em relação à economia, propiciou a Pfizer vir fazer uma parceria com a Eurofarma para produzir vacinas aqui no nosso país, para produzir para o mercado interno e exportar para toda a América Latina. Serão no mínimo 100 milhões de doses de vacina da Pfizer. Então, os 2 pilares da nossa campanha de imunização, a transferência de tecnologia que o governo Bolsonaro propiciou entre a AstraZeneca e a Fiocruz, vai produzir vacinas que funcionam de verdade, né? E a Pfizer, que é uma parceria entre privados, porque sabe que o senhor acabou de falar dos impostos, da carga tributária. Então o governo cria esse ambiente favorável e a indústria responde vindo gerar empregos, renda e também pagar um pouco de tributo aqui para o povo brasileiro. É uma continuidade do trabalho do Queiroga, que assumiu, né? O Jean Pazuello nos deixou, mas deixou também um legado de bons contratos, boas práticas e também avançado muita coisa tocante à vacina. Então o Brasil, se eu não me engano, passou hoje os Estados Unidos no tocante ao percentual de adultos vacinados. Ou seja, o Brasil passou os Estados Unidos. É sinal que os Estados Unidos está continuando vacinando. Não tinha vacina para comprar em janeiro? Tinha muito grande. Se quisesse comprar 1 milhão de doses, tinha como comprar? Não, e o governo só é o governo do senhor. E as diretrizes são as que o senhor determina. Por exemplo, na saúde, prioridade da atenção primária, 48 mil unidades básicas de saúde, 38 mil salas de vacinação. Houve dias que vacinamos mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Qual país todas as vacinas são compradas pelo governo federal. Então tem um outro governador fazendo festa aí, recebendo aí as vacinas, né, no aeroporto, ou entregando nas cidades com festa, e dizendo que ele adquiriu. E depois, quando ele é pressionado, ele fala adquirir junto ao governo federal. Não pagar absolutamente nada. O governo federal, com a sua responsabilidade, vem vacinando a população em todo o Brasil. Quando assumiu, o senhor disse, Queiroga, vacina tem que estar aprovada pela Anvisa. Então, a Anvisa é também um centro de qualidade do Brasil, o marco regulatório que o senhor cumpre de maneira absoluta, jogando dentro das 4 linhas da Constituição, e é por isso que a indústria importante como Pfizer vem se instalar no Brasil. Como você falou também, a Pfizer vindo para cá. Hoje assinei um projeto votado na Câmara, que a partir de amanhã transforma-se em lei, né, que vai ser publicado no Diário Oficial da União, que cria inovações ao ambiente de negócio. São dezenas de inovações. Vou falar algumas importantes aqui. Ela facilita a abertura e fechamento de empresa. Hoje em dia é um sacrifício fechar uma empresa. A partir de amanhã, muita facilidade nessa questão. Unificação de inscrições federal, estadual e municipal. Você tinha que, em 3 endereços distintos, no passado, era para abrir ou fechar a tua empresa. Agora só num local. Uma coisa que parece que, né, é até absurda de falar isso aqui. Eliminamos aqui a análise do endereço de empresa. Automatização também na checagem do nome empresarial. Facilitação com o comércio exterior. Temos um guichê único agora para atender essa demanda. E a padronização e simplificação do pagamento de taxas. Era uma teia de... Era uma coisa terrível você pagar taxa no passado. E a criação do cadastro fiscal positivo, entre tantos outros. Queiroga, mais uma coisa? É assim que a gente vai mudar o Brasil. Vamos mudar o Brasil. Queiroga, obrigado pelo trabalho. Tarcísio, dá uma chegadinha aqui, Tarcísio. Enquanto isso, né, eu sou obrigado a falar porque é uma coisa absurda atrás da outra. A imprensa aqui. Bolsonaro mandou a FAB sobrevoar STF para quebrar vidraças de Jugman. Jugman é um ex-ministro aí da Defesa, sem qualquer qualificação para ser ministro da Defesa, não sabia nada. É aquele famoso arroz de festa. Quer ser ministro para a Defesa para dizer que sou ministro. E agora, na matéria, diz que eu determinei ao comandante do Exército sobrevoar para nada. Ô, Jugman,
para ter um pouco de credibilidade essa nota tua, tinha que ter falado do comandante da aeronáutica. Pelo que eu sei, o comandante do Exército não tem nada a ver com os caça-gripe. Até porque, né? Eu estou aí detalhe, não vou dar muito espaço para esse colega, não. Tarcísio, vamos lá, Tarcísio. História para liberar essa estátua aqui. Eu tive em Itaoca esse último fim de semana, sexta e sábado, visitei minha mãe, lá em Eldorado Paulista. Antes eu havia pousado em Poranga, Vado Ribeira. Fui muito bem recebido pelo povo, pelo prefeito. Depois posei num distrito de Eldorado Paulista chamado Barra do Braço. Tem uma história realmente que pode ser contada em outra oportunidade, nos anos 70, né? O que aconteceu naquele município. Uma história bastante interessante, tem a ver com a história do Brasil até, né? Mas deixa para lá. E quando parei no dia seguinte em Itaoca, eu recebi do Marcos uma estátua aqui feita em granito. Então é um artista lá de Itaoca, com todo respeito, parece desconhecido, mas fez um trabalho excepcional. Me fez até mais bonito que o Tarcísio. Quase uma opção de engenharia. Ele fala quase uma opção de engenharia, porque é aquela brincadeira que existe entre turmas na academia, né? E o pessoal diz que os feios vão todos para a engenharia, né, Tarcísio? Então a escolha não é por classificação, é por beleza. Então, quando fui escolher arma, o comandante de engenharia levantou o representativo. Ainda bem que foi para engenharia, né? Se fosse partidaria, você podia ser presidente. Então passa a mão, alguém tira daqui a estátua aqui para a gente poder ficar mais à vontade. Mais uma estátua queimada no Rio de Janeiro, né? Pedro Alves Cabral dizer a todos que nos assistem no Brasil. Os movimentos que o pessoal simpático a nós, ou que eu sou simpático a esse movimento também, não tem violência. Está sendo marcado aí um grande evento para o dia 7 de setembro, onde o pessoal vai pedir o quê? Liberdade, cumprimento de dispositivos constitucionais. Vão pedir o óbvio, que infelizmente alguns desses direitos têm sido feridos ultimamente. E pode ter certeza, não tem nada de violento. Se tiver, pode ter certeza que a gente é infiltrado. Mas até hoje não tiveram coragem de se infiltrar ainda, até porque tem muito agente de segurança, muito policial civil, militar, das Forças Armadas, que não vão deixar esse pessoal fazer baderna e querer nos culpar, de jeito nenhum. Então, todos no Brasil, fiquem tranquilos, como sempre, né? Esses movimentos não tem nada de violência, ninguém vai instigar, invadir alguma coisa, depredar, queimar, como a esquerda sempre fez. A gente vê os movimentos antifas tocando fogo em tudo por aí, agredindo policiais. Isso não existe nesse movimento. E eu devo estar presente de manhã aqui em Brasília, por volta de 10 horas, e às 15h30 lá na Paulista, em São Paulo. Tranquilo aí? Alguma coisa sobre o movimento? Tamo junto? Tamo junto. Ali, ó. Preciso, vamos falar um pouquinho aqui. Hoje vai ser destinado aqui, vai ser um programa voltado para você. Porque o que o Brasil mais precisa é paz, é tranquilidade, é harmonia, e nós apresentarmos o que estamos fazendo, e não são poucas coisas que os ministros fazem. Estou vendo na frente aqui o João Roma, da Cidadania, nos assistindo. Vai ter, se Deus quiser, uma oportunidade para ele se apresentar aqui, para falar também sobre os projetos sociais em todo o Brasil. Como o Queiroga passou rapidamente aqui, poder ter um programa, uma live toda voltada para ele, bem como o Marinho, a questão de água para o Nordeste, está concluindo obras. Então, vamos devagar. Vamos falar primeiro sobre o ressurgimento do modal ferroviário no Brasil. Primeiramente, eu acho que a ferrovia mais importante é a Norte-Sul. Alguma coisa sobre ela, Tarcísio? Bom, a Norte-Sul foi o primeiro leilão que o senhor fez ferroviário no seu governo, em 2019. Leilão bem sucedido. Contratamos um concessionário que está fazendo 2,8 bi de investimentos. Já chegamos até Rio Verde, então até Rio Verde, Goiás, está operando. E aí mais um pouquinho, no início do ano que vem, a gente vai estar com ela totalmente operacional. Vamos ter a grande coluna vertebral ferroviária brasileira, que irá desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então, por lá vai passar carga geral, vai passar carga containerizada, carga frigorificada, os grãos. Então, realmente, muda a logística do Brasil com essa ferrovia e ela já está praticamente pronta e operando na maioria dos seus trechos. Como são os vagões dessa nova ferrovia? Bom, a gente já está trabalhando com o que a gente chama double stack. O que é isso? É aquele container empilhado, um em cima do outro. Então, na mesma via, a gente duplica a capacidade.
adaptamos as obras de arte especiais, quer dizer, as pontes, os viadutos para isso. Então, ou a gente rebaixou a linha, ou a gente aumentou o viaduto para que essa composição pudesse passar com o container empilhado, e aí na mesma composição a gente consegue transportar mais carga. Veja se eu estou certo, aproximadamente 4.100 quilômetros. Faltavam 1.500. 1.570. 1.570, então. Ele é inteligente, não é só pelo volume, não, porque é inteligente mesmo. Então faltavam 1.570. E foi, obviamente, uma empresa particular que está terminando essa obra, né? E eu propus a você, ver se é possível, quando for inaugurada, a gente ficar 3, 4 dias nessa ferrovia, parando em alguns municípios, né? Até para promover uma das maiores obras que tem notícia nas últimas décadas, sobre ferrovia. Pensada pela primeira vez por Pedro II, obra iniciada no governo Sarney em 87 e concluída pelo presidente Bolsonaro, que está se notabilizando por ser o presidente das ferrovias. Nós tivemos um presidente que foi o Washington Luiz, que tinha como lema governar abrir estradas, e agora nós temos o presidente Bolsonaro botando o Brasil nos trilhos, literalmente. Olha, quer dizer que eu sou técnico no time de futebol. O Tarcísio aqui é um jogador, né? É um craque nosso. Então, só é possível fazer quando tem pessoas que se dedicam ao seu trabalho. Até há pouco tempo, esse ministério tinha outro nome, né, transporte, era um foco de corrupção sem tamanho. Eu costumo sempre dizer, pegue os meus ministros e compare com aqueles outros ministros de outros governos que nos antecederam. A diferença está aí. Pela lei do teto, né, cada vez mais nós temos menos recursos para investir no ano seguinte, mas mesmo assim estamos conseguindo fazer mais. Como? Dedicação, combatendo a corrupção. Se aparecer, a gente toma as providências, né? E assim é o nosso trabalho. Vamos lá, além dessa ferrovia Norte-Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás e São Paulo, temos também, poder chamar de costelas, FIOL. A FIOL é importante. O que tem a falar sobre a FIOL? Ferrovia de Integração Oeste-Leste, leilão realizado em abril, projeto que estava parado há mais de 10 anos, a gente retomou as obras, fizemos um leilão de concessão bem sucedido, é o projeto mais importante, mais estruturante da Bahia. Tenho conversado muito com o ministro João Roma sobre esse projeto, trocamos muitas figurinhas sobre isso. O leilão foi um sucesso e no dia 3 de setembro o senhor estará na Bahia assinando o contrato da FIOL. Assinar esse contrato significa o seguinte, startar 8 bilhões de investimento. 3,3 bi na ferrovia para a sua operação e mais 5 bi no Porto Sul, no Porto de Ilhéus. Vamos pegar minério de ferro no primeiro momento e no segundo momento também a carga que virá do agronegócio do Oeste Baiano. O João Roma vai estar nessa? Ah, com certeza. Entusiasta, amado com ferrovia e com a Bahia do jeito que ele estará presente. Outra ferrovia, FICO. FICO agora em setembro, vai anotando, presidente, setembro, tem alguma coisa aí. Setembro é o mês que nós dedicamos às ferrovias. Está dizendo que nós vamos ter o setembro ferroviário. Por quê? Setembro, o senhor assina o contrato da FIOL, dia 3. Setembro, o senhor vai soltar lá a pedra fundamental do início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, o senhor vai estar lá em Goiás, em Mara Rosa, dando o início, o start para essa obra, né, que irá até Água Boa, ou seja, a gente vai estar ligando o Vale do Araguaia no Mato Grosso, a Ferrovia Norte-Sul, uma obra que também vai andar super rápido. A Vale vai construir a obra para nós e depois nós vamos licitar a operação. É a primeira vez que a gente está experimentando aí um investimento cruzado. Então, assim, vai ser um grande passo que nós vamos dar para ligar o agronegócio à Ferrovia Norte-Sul. Isso é importante, essa. Outra, Transnordestina. Transnordestina, obra do nosso Ciro Nogueira, que está entusiasmado lá, porque ela começa no Piauí, né, e hoje está em obra também no Ceará. Então, nós estamos com quase 1.000 funcionários no trecho, fazendo a obra que vai ligar a Mina de Trindade, a Salgueiro, ao Porto de Suape, a Missão Velha. Então, a obra está em andamento e uma obra super importante, uma obra que vai induzir desenvolvimento no Nordeste, assim como aquelas intervenções de água do Marinho estão trazendo para o Nordeste prosperidade e desenvolvimento. Um senador do Piauí, então, ocupa um dos ministérios mais importantes nossos, que é a Casa Civil, que faz a coordenação dos ministérios. Parabéns ao Ciro Nogueira. Temos também um ministro supremo do Tribunal Federal do Piauí, o Cássio Nunes. É o nosso Nordeste aí, ocupando espaço aqui no Planalto Central. Então, parabéns ao povo do Piauí.
e ao nosso Ciro Nogueira. Mais alguma ferrovia? O pessoal de Eldorado Paulista, Jacupiranga, Iguape, Cananéia, eles ficam o tempo todo, reativa a ferrovia de Santos até Cajati. Olha, tem uma possibilidade que vai surgir agora em setembro também, que são as autorizações ferroviárias. É um passo que o senhor vai dar, uma mudança de marco regulatório. No século XIX, século XX foi assim no Brasil, é assim até hoje nos Estados Unidos. Isso vai permitir que os investidores que querem tomar o risco de ferrovia, querem fazer ferrovia, levar ferrovia para os seus negócios, fazer o seu ramal ferroviário, levar ferrovia para o porto, eles possam fazer isso. E aí vários projetos que antes a gente não enxergava como viáveis vão aparecer. A gente estima, presidente, que no primeiro momento a gente vai ter pedidos de autorização para ferrovias que vão representar mais ou menos 30 bilhões de reais de investimento, e isso também vai acontecer no nosso mês de setembro ferroviário. Fala alguma coisa da ferrovia, obviamente, a Malha Paulista. Malha Paulista, nós fizemos a prorrogação desse contrato e aproveitamos esse momento para trazer mais investimentos. São 6 bilhões de reais que vão ser investidos nos 5 primeiros anos da concessão. Então teremos lá a duplicação de Tirapina para Santos, contornos ferroviários importantes como o de São José do Rio Preto, substituição de todos os dormentes, de todos os trilhos, para aumentar a capacidade de carga por eixo. Então a gente vai sair de uma capacidade hoje de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Isso em 5 anos. Em pouco tempo a gente vai chegar nas 105, 110 milhões. E para recepcionar essa carga toda, que virar da Norte-Sul vai cair na Malha Paulista, que virar da Ferronorte vai cair na Malha Paulista, a gente vai fazer quase 2 bilhões de reais em investimento na chegada do Porto de Santos, na recepção ferroviária no Porto de Santos, para dar conta dessa carga toda, para dar capacidade, para fazer com que a operação em Santos seja mais automatizada. Alguma coisa mais sobre ferrovia? Tem. Setembro ferroviário não acabou por aí, não. No passado era setembro vermelho, você lembra, pessoal? Era isso mesmo, setembro vermelho, o MST invadia a terra, etc. Agora é outubro vermelho. Era setembro vermelho, né? Que mudança, hein? Agora é setembro MST, estamos 2 anos e 7 meses sem falar em invasões de terra. Lembra no passado? Toda semana tinha invasão de terra. Até lá, quando o Fernando Henrique era presidente, invadiram uma propriedade do Fernando Henrique. Isso aí praticamente acabou, né? O que será que levou a isso? Primeiro, tiramos diante de ONG. Tinha muita ONG que financiava o MST. Acabamos com essa mamata aí. Também, o que nós fizemos aqui? Né? Junto com o Parlamento Brasileiro, que a maioria aprovou, obviamente, demos aqui a posse estendida, né? Antigamente o fazendeiro podia ter a sua arma apenas dentro da sua casa. Depois desse projeto aprovado na Câmara e no Senado, eles passaram a poder usar a sua arma, né, em toda a periferia da sua terra. Também a questão dos CACs. Tudo que puderam fazer com decretos presidenciais ou com portaria, nós fizemos. Os CACs, hoje em dia, conseguiram ter uma outra vida, né? Realmente ser colecionador, ser atirador com menos burocracia e comprando armas melhores. Isso aí, obviamente, inibe a ação de marginais, de terroristas, né? De bandidos. Isso ajudou bastante. Mas a grande importância, você vê hoje em dia, calcula que tem umas 5 mil pessoas acampadas aqui em Brasília. É o pessoal do MST e nossos irmãos indígenas que eles cooptam, né, para fazer volume. Ontem, inclusive, viu a matéria de um garoto aí que era jornalista, entrevistando o pessoal do acampamento. Não sabem o que estão fazendo ali. É até um crime usar essas pessoas com massa de manobra. Agora é importante, é até bom te comentar aqui. Dizem, né, que eles estão aqui tratando aí da alteração do marco temporal. Tá? Então a grande preocupação nossa, o Supremo vai decidir novamente uma reinterpretação do marco temporal. Se for reinterpretado, o marco temporal não tem um prazo como é o da Constituição de 88. Segundo a ministra Cristina da Agricultura, podemos ter dobrado no Brasil a quantidade de terra demarcada para os índios. Isso aí vai inviabilizar, vai causar sérios transtornos para todos nós aqui no Brasil. A gente acredita, espera que o Supremo Tribunal Federal não reinterprete o marco temporal, porque se começar, temos problema para produzir,
vão ter problema na balança comercial nossa e a inflação de alimentos, que sim existe, ninguém nega isso aí, vai aumentar mais ainda. O que é pior? Pode ter algo pior que a inflação, ter o desabastecimento. Agora, deixo claro, essa inflação vem, em grande parte, daquela política lá atrás. Fique em casa que a economia te vê depois. Vocês lembram que eu fui contra isso? Que eu falei que tínhamos que tratar a questão do vírus, do desemprego, de forma simultânea, com a mesma responsabilidade? Então, muita gente foi obrigada a ficar em casa, produziu-se menos, e por incrível que pareça, aumentou-se o consumo durante a pandemia. A inflação veio. Estamos trabalhando com a ministra Cristina para que o campo possa produzir mais. Em especial, o pessoal voltar na agricultura familiar. Não é muita área nacional, né? Agricultura. E daí dizer a vocês, né? Tem uma ação agora no Rio Grande do Norte, está em andamento, mas uma empresa de ônibus entrou com uma ação no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, pedindo ressarcimento do que deixaram de ganhar durante a pandemia, dado aos decretos da governadora e de alguns prefeitos que proibiram a circulação das pessoas, proibiram o trabalho, exigiram que ficassem em casa e eles perderam bastante no tocante a isso aí. Erradamente, a ação me bota como responsável também. Seja bem claro, não existe um só decreto meu fechando nada no Brasil. Eu não fechei nada no Brasil. Quem fechou foram os governadores e prefeitos. E digo mais, os mais humildes só não passaram por problemas mais difíceis, porque nós criamos o auxílio emergencial. 5 meses, R$600, e depois mais 4 meses, no ano passado, de 300. Isso, Tarcísio, equivaleu de gasto, né? Só em 2020, o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Então, nós atendemos aos mais humildes. Esperamos, estamos trabalhando com o ministro João Roma, da Cidadania, para que o Bolsa Família tenha, a partir de novembro, no mínimo, né? No mínimo 50% de reajuste. Sabemos que é pouco? Sabemos, mas é o que a nação pode despender sem desequilibrar a nossa economia. Ferrovia está encerrada por enquanto? Não. Não? Vamos lá. Setembro ferroviário tem que ser godinho, tem que ser ferrovia. Então ainda tem o People Mover de Guarulhos. Como é que é o nome? People Mover. E vai ser um monotrilho que vai ligar a última estação da CPTM aos 3 terminais do aeroporto de Guarulhos. E hoje o senhor mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional liberando 2,8 bi. Vai ser necessário a capitalização da CBTU para a concessão da linha 1 e linha 2 no metrô de Belo Horizonte. Algo que foi prometido por vários governos, promessas que foram frustradas e que vai acontecer no seu governo. Eu estou aqui com o Bruno Engels, deputado estadual. Ele sabe bem que a gente... E daí, Bruno, é uma boa essa do Tarcísio aqui, do metrô lá de BH? Não é boa não, é ótima. Tem o quê? O Cabo Júnior aqui? Como é que é o nome aqui? O Cabo Júnior, deputado federal. E daí, gostou do Tarcísio aí? Excelente. Você tá quase dando um beijo no Tarcísio, é isso? Aí é demais. É porque não é nada mesmo. Né? Opa! Se fosse bonito, daria um beijo. Tudo poder. Tá certo. Okay. Vamos lá, vamos passar agora pro modal aí, rodoviário, que é o... Não é o mais caro, é o aeroviário, né? A primeira pergunta, o Exército Brasileiro, já que você ficou 15 anos no Exército, assim como eu, ficamos 15 anos no Exército, e você já serviu em qual batalhão de engenharia de construção? Olha, eu estive lá no grupamento de engenharia de construção em Manaus, trabalhei junto do 6º BEC, do 8º BEC, muito proximamente, fizemos obra lá na Amazônia inteira e pude aprender muito o que é a engenharia de construção do Exército Brasileiro e a importância dela. Trabalha em silêncio, trabalha bem, mais barato, entrega dentro do prazo. Fale alguma coisa sobre o que os batalhões de engenharia do Exército já fez aqui no Brasil, no nosso governo. Presidente, vamos começar pela entrega da BR-163 Pará. Histórica, 47 anos de obra, uma pavimentação que há muito todo mundo aguardava. A gente se acostumou a ver aquelas filas de caminhão, 10 dias, 11 dias, parado em atoleiro, passando ali necessidade e no final das contas encarecendo muito a nossa produção. Hoje a gente consegue fazer 7 viagens mês do centro de gravidade de produção Sinop, Sorriso até Miritituba. Isso significou, presidente, 26% de redução no frete em direção ao Arco Norte, que ano passado movimentou em grãos o mesmo volume que os portos do Sul e Sudeste pela primeira vez. Pela primeira vez a gente tirou grãos do Mato Grosso e levamos para a Ásia
a preços de frete mais baixos do que o do produtor americano. Isso nunca tinha acontecido. E trabalho do Exército, que enfrentou lá a Serra da Anitta, a Serra do Moraes, a Serra da Casa Roxa, conseguiu fazer a pavimentação e entregamos uma obra que muitos não acreditavam que seria entregue. Essa foi o Exército que fez? O Exército terminou essa obra. Nosso Exército brasileiro, como sempre. O Exército abriu lá atrás, na década de 70, fez a implantação e agora o Exército fechou a pavimentação. Essa obra começou lá no governo Geisel. Tem um marco, né, que foi o marco em encontro do batalhão que veio de Cuiabá com o batalhão que veio de Santarém, e o presidente Geisel então inaugurou essa implantação lá na década de 70, no mesmo lugar que o senhor inaugurou a pavimentação. Tá certo. Também o Exército colaborou aqui na região de Pelotas, na BR-116. O Exército está lá fazendo duplicação da 101. Presidente, da 116, né? Sabe quantos quilômetros havia sido entregues de duplicação na 116 antes do seu governo? Não. Zero. Rosca. Hoje nós temos 131 quilômetros de duplicação entregues e até o final do ano que vem a gente entrega 211. A gente gostaria até que fosse mais, né? Mas a gente faz o possível. Como eu disse aqui, quando o Exército está trabalhando, é mais barato, a obra é garantida de qualidade e se entrega antes do prazo. E o pessoal trabalha de domingo a domingo. Ou melhor, de segunda a sábado, de domingo se faz manutenção do equipamento. Eu tenho visitado algumas obras. Quase se bem que você nasceu da artilharia, né? Tá vendo? É meu filho aqui, o Tarcísio aqui. Então essas obras são realmente fantásticas, ajuda a aperfeiçoar o nosso soldado, que muitos ali, depois de 8 anos de serviço, vão para a iniciativa privada, deixam as Forças Armadas e conseguem uma colocação aí fora, como motorista de máquina, né, de terraplanagem, máquinas de asfalto, e é uma coisa difícil de ter formação aí fora, e o Exército ajuda na formação dessa garotada aí. Então, deixar bem claro, quem presta serviço militar obrigatório vai para a engenharia, muitas vezes trabalha de segunda a sábado e domingo faz manutenção aí. Mas vira chefe de campo, chefe de terraplanagem, operador de moto-niveladora, de trator de esteira, de rolo compactador, com certeza sai aí abraçado pelo mercado, sai contratado, é um grande primeiro emprego. E deixar claro uma coisa aqui, ninguém está chorando nada aqui, né? Mas a pandemia nos atrapalhou em muita coisa. Tínhamos um projeto pronto, porque um soldado hoje engajado, muitos são casados até, quando estão nas rodovias trabalhando, né? Ele não trabalha 24 horas por dia porque ele dorme, mas ninguém trabalha menos que 12 horas por dia. Eles ganham a título de, como se fosse uma gratificação extra, né? R$25. Então havia uma proposta nossa de dobrar esse valor, mas veio a pandemia e não foi possível criar mais despesa. A despesa não era muito grande, mas complicou o nosso lado. E acredito que não seja muito passar de 25 para R$50 esse adicional desses profissionais que trabalham no mínimo 12 horas por dia, de segunda a sábado. Então, rodovia, tem mais coisa sendo feita pelo Brasil, né? Tem arcos, tem duplicação, tem estradas sendo pavimentadas, e estamos priorizando obras que já estavam em andamento, porque obras paradas, elas causam prejuízo para a União, né? E depois, quanto mais tempo demora para ter retomada, mais você gasta. E uma obra concluída, ela além de trazer bem-estar, traz progresso e traz segurança para quem trafega naquela área. Alguma obra muito que tem que citar alguma coisa? Nordeste, Norte? Olha, a gente tem obras relevantes no Brasil inteiro. Eu podia começar citando o início da pavimentação da BR-319 Amazonas. Então já estamos com uma empresa lá no campo, que vai começar a fazer terraplanagem, drenagem, e ano que vem a gente vai ter os primeiros quilômetros de asfalto. Semana passada tivemos no Mato Grosso entregando 168 quilômetros de duplicação de Rondonópolis para Cuiabá, uma estrada super importante para o agronegócio. Vamos retomar a duplicação da 316 no estado do Pará, vamos contratar a pavimentação da 422, a ponte de Xambinhoá, na ligação, na BR-153, na ligação de Tocantins com o estado do Pará, está andando a pleno vapor, assim como a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, obra que estamos fazendo junto com Itaipu,
Enfim, temos a duplicação da 116 na Bahia, a partir de Feira de Santana em direção à Serrinha, a duplicação da 101 na Bahia, tantas vezes prometida e deixada para trás, então hoje nós estamos fazendo. Retomamos, presidente, a obra do Arco Metropolitano do Rio, depois de quase uma década de abandono, e um abandono que comprometia a segurança. E vamos aí ter uma série de concessões importantes. No dia 29 de outubro, a gente vai licitar a rodovia Presidente Dutra novamente, 15 bilhões de investimento, com uma redução de tarifa de 35% e a isenção para os motociclistas. Se eu não me engano, está R$15 o valor do pedágio. Vai passar para aproximadamente 10, então. Vai cair 35%. Dá aproximadamente 35, dá 4,50, 5, dá mais ou menos, vai passar para R$10, então, o pedágio na Dutra. Não vai ser criada nenhuma praça nova de pedágio também, não. Estão mantendo as mesmas praças na Dutra. Lá atrás, não era ideia nossa, queriam criar uma praça ali na região de Volta Redonda da Barra Mansa, e uma outra perto de Guarulhos também. Até eu lembro na época o prefeito de Guarulhos ligou para a gente, eu conversei com o Tarcísio, o prefeito está parabéns ao prefeito, porque não basta reclamar, né? O político muitas vezes reclama, tem que ir atrás, pô. Chega ao meu conhecimento, a gente toma providências, né? De imediato. E também, como disse o Tarcísio aqui, qualquer nova licitação, não teremos mais pedágio para a motocicleta. Agora, no Paraná está sendo feita a mesma coisa. Como é que é o Paraná? Quanto era o pedágio de moto no Paraná? R$9. Ainda são R$9, né? Mas a partir desse ano ainda Zero. Vai ser zerado. A partir do momento que a gente fizer a nossa licitação, zero. E os pedágios vão cair no Paraná 40% até 50%. É um dos pedágios mais caros do Brasil. Mas quem vai sair, por exemplo, lá de Paranaguá em direção a Foz do Iguaçu pela BR-277 vai ter uma redução de 41% de tarifa. Vamos citar que não é trabalho apenas nosso. Tem do governador Ratinho também, que corre atrás, se interessou, é um grande parceiro nessas questões e demonstrou interesse, e nós estamos sempre prontos a atender, não interessa aí qual é o partido político do governador, então sempre pronto para colaborar, para ajudar. O Ratinho foi uma pessoa excepcional. Logicamente ele recebia críticas, né? Ele é uma pessoa sensível e procurou a gente uma maneira de resolver a questão dos pedágios do Paraná. Fruto do quê? Contratos lá atrás que eram feitos visando outros interesses. E chega um ponto que o pedágio chega à situação de impagável. O senhor imagina, presidente, nós vamos ter lá 44 bilhões de investimento, nós vamos fazer 3.300 quilômetros de concessão, 1.783 quilômetros de duplicação, 10 contornos e reduzindo a tarifa 40%, 50%. Vamos passar para outro modal. Antes aqui é o jogo rápido aqui, né? Amanhã estarei em Goiânia. Tem lá uma passagem de comando lá do Comando de Operações Especiais. Vou estar lá com o General Ramos, que é um general 4 estrelas, também Forças Especiais. No dia seguinte eu tenho um encontro com evangélicos, já que estou lá, fico no encontro com evangélicos. E à tarde o pessoal está querendo aí fazer de última hora um passeio de moto. Da minha parte não tem problema, né? A segurança ali está preocupada porque tem que tomar uma série de medidas, né? Mas, pelo que tudo indica, vão ter um montão de motociclistas lá na região do quartel, por volta das 3h30 da tarde. 3 horas da tarde? 3 horas da tarde, conforme for ali, a gente monta numa moto descaracterizada, dá uma volta ali em Goiânia. Na outra terça-feira, né, na próxima, vou estar em Uberlândia. Convite aí do governador, do prefeito de Uberlândia, o Delmo Leão, meu velho colega de partido progressista. Estamos lá inaugurando um complexo de captação e tratamento de água. Tá certo? E também vou receber um título, lá tem um vereador aí que resolveu prestigiar, o Caporeso, título de cidadão honorário. Tem vereador te dando título para você, por exemplo? De quando aparece. Esse vereador é corajoso, hein? Vai dar um título para mim? Pô? Não, ele está certo. Está certo? É um vereador inteligente. Vereador inteligente. Coisa rara, né? Vereador inteligente. Vai longe. Você sabia que eu comecei com um vereador também? Sabia, Rio de Janeiro. E eu era o quê? Eu era capitão do Exército, estava na ativa, né? Sou capitão até hoje. Continuo no Exército até hoje. E disputei eleições, capitão da ativa, com o vereador, e me elegi vereador pelo Partido Democrata Cristão. Depois, no meio do mandato, eu vim candidato a federal, tive 7 mandatos. E depois eu resolvi vir candidato a presidente, aí a barra é pesada, hein? Eu era feliz e não sabia. Sabia? Eu queria ser deputado federal de novo. Quer trocar comigo, ô João Roma? Até sentar naquela cadeira, então acho que é legal. Depois que sentar,
Os mais velhos, né? Aquela história do super-homem. O que deixava o super-homem fraco? Kryptonita. Kryptonita. Aquela cadeia tem kryptonita. Até mesmo, né? A cadeira é até medo dele. E uma coisa, até eu puxei esse assunto, eu era capitão da ativa, me lancei candidato a vereador, eu estou vendo tramitar na Câmara uma reforma eleitoral, que não é minha não, é lá do Congresso. E eu fiquei chateado aqui, se eu fosse deputado, eu quero fazer um apelo para os deputados, né? Está dizendo o seguinte aqui, que está sendo criada uma quarentena para juiz, militar e policial. O que é a quarentena aqui? Segundo o projeto, só depois que o militar for para a reserva, né? Ou o juiz se aposentar, ou o policial civil também se aposentar, só depois de 5 anos vai poder concorrer a um cargo eletivo qualquer. Eu acho que isso aí é uma tremenda discriminação, né? O policial tem direito a se candidatar a hora que ele bem entender, o militar das Forças Armadas também, o juiz também, e aqui eu estou vendo que o projeto é bom para o presidente porque tira de combate o Sérgio Moro. Olha, eu não posso cometer, para tirar o Sérgio Moro da possível corrida eleitoral, prejudicar todo mundo. Eu quero mais o Sérgio Moro resolver candidatar que se candidate e dispute as eleições. E se ganhar, eu vou desejar boa sorte para ele. Não quero usar uma lei, né, para perseguir as pessoas. O que eu posso adiantar? Eu faço um apelo ao parlamento, tudo que eu peço faz o contrário, né? Mas tudo bem. Que não aprove esse artigo que cria essa quarentena aqui. Que eu, logicamente, a princípio eu veto aqui, mas a palavra final é do parlamento. Se tiver 257 votos, derruba o veto. Agora é uma injustiça com os juízes, os militares das Forças Armadas, policiais militares, bombeiros militares e policiais civis também. É uma injustiça. E o cara quer disputar a eleição, disputa a eleição sem problema nenhum. Agora, por que criar uma quarentena só para esse tipo para essas categorias, vamos assim dizer? Por que não criar para médico também, advogado? Eu sou contra, tá? A política é um local democrático. Quem quer vir candidato, venha candidato. Pô. Se tiver voto, né? Que assuma o seu mandato ali e faça aquilo que prometeu durante a campanha. Tarcísio, rapidamente, aeroportos. Aeroportos, a gente já fez 34 concessões de aeroporto, presidente. É o maior. O senhor presidente que mais fez leilões de arrendamento portuário, que mais assinou contrato de adesão para terminais privados portuários, que mais fez leilões de aeroportos, que mais fez quilômetros de ferrovia e que mais fez leilões de rodovia. Tem uma liderança, né? Isso que está fazendo é você, Tarcísio. Quem faz o gol é você, eu sou o técnico. Eu sou o pinguim de Madagascar, presidente. Eu sou rio da cena. Mas assim, já fizemos 34 aeroportos, agora a gente está lançando a consulta pública para relicitação do aeroporto de Viracopos. Até o final do ano eu quero fazer um novo leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. E vamos lançar também agora a consulta pública para a 7ª e última rodada de leilões de aeroportos. São 16 aeroportos, incluindo aeroportos importantes como o de Belém, o de Congonhas e o Santos Dumont. O Pingo nos Is está transmitindo no sinal? Hoje não tenho a televisão na frente aqui para saber quantas pessoas estão ao vivo lá no Pingo nos Is. 130 mil, na turma lá do Augusto Nunes. E as nossas mídias sociais, mais ou menos quanto? Estão chegando perguntas para o Tarcísio, por acaso? 80 mil. 80 mil, então mais ou menos 200 mil pessoas nos assistindo nas nossas mídias sociais e na Jovem Pan Pingo nos Is. Então nós aqui estamos com 73 mil, que é o Facebook, YouTube e Instagram. Os Pingo nos Is e a Jovem Pan News, 175 mil, aqui dá 250 mil. E mais uma série de outros canais, como a Folha Política, entre tantos outros, transmitindo nosso sinal. Então a gente calcula aqui que no mínimo tem 300 mil pessoas nos assistindo ao vivo, né? E obviamente isso é majorado, tendo em vista a presença do simpático capitão Tarcísio aqui do meu lado. Tarcísio, tu fez a Academia Militar das Agulhas Negras? Tu é aspirante de que ano? 96. 96. Depois você fez o IME? Depois fiz o IME. Depois você prestou concurso para onde? Aí, o primeiro concurso para Controladoria Geral da União e depois para Calma, você passou na CGU? Passei, graças a Deus, dei sorte. Depois você fez concurso para a Câmara? Para consultor legislativo. Quantas vagas tinha na Câmara? 2 vagas. 2 vagas. Você foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro. O primeiro? Eu já fui 01 também, sabia? Zefex. Da Escola de Educação Física do Exército. E também fui num curso de mergulho, no grupamento de busca e salvamento lá da Barra da Tijuca. Lá. Você foi 01 da onde, ô? 01 concurso para PrEP, da PrEP, da AMAN e concurso para Câmara.
Concurso para Câmara 01 também? O Vitor Hugo vai estar conosco amanhã em Goiânia. Vai lá na passagem de comando da Brigada de Operações Especiais, é isso? Vai... Você viu lá, Vitor Hugo? 10 anos. 10 anos Força Especial. Tem muita história para contar aí. Então estaremos lá amanhã. Cid, vamos preparar uma pergunta aqui? Zé Maria para o Tarcísio. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Olha, ministro, o senhor virou um herói lá no Vale... Ih, caramba. Quem virou herói? O Tarcísio ou eu? Aguenta, Zé Maria, deu um probleminha no áudio aqui. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Olha, ministro, o senhor virou um herói lá no Vale do Jequitinhonha, lá sobre aquela ligação de Almenara até a BR-101, né? Mas, ministro, eu queria saber sobre a arrecadação nos leilões. O senhor fez uma previsão ali boa, otimista, de mais de 250 milhões, dizendo que o Brasil vai ser transformado num canteiro de obras. Esses recursos, ministros, virão mesmo da iniciativa privada? O senhor está achando que os leilões serão bem-sucedidos? Obrigado. Zé Maria, prazer estar falando com você. Vale de Jequitinhonha é uma promessa muito antiga que vários presidentes fizeram e não cumpriram, não honraram, e quem está fazendo hoje a pavimentação da BR-367 Minas é o presidente Bolsonaro. Hoje nós estamos com obra lá de Salto para Almenara, uma obra que vai transformar aquela região, porque é a região de menor IDH de Minas Gerais e o presidente está lá fazendo a diferença. Estou otimista sim, Zé Maria, porque nós estamos conversando com o mercado. Para cada leilão que a gente faz, a gente vê o interesse, o apetite. Eu estou vendo um apetite muito grande. Então vamos ter um leilão de Dutra aí de 15 bi de investimento agora no mês de outubro, vai ser bem sucedido. Em novembro a gente vai com uma sequência de leilões portuários, inclusive o leilão de 2 terminais de líquidos no Porto de Santos, vai ser o maior leilão de arrendamento portuário da história, vai ser bem sucedido. Depois nós vamos fazer um leilão muito importante para o estado de Minas Gerais, que é o da 381 Minas para 262 Espírito Santo, que vai proporcionar a duplicação da 381 de Belo Horizonte até Governador Valadares, e vai ser bem sucedido. Vamos ter leilão da primeira privatização portuária, que vai ser a da Codesa, vai ser bem sucedido, Santos vai ser bem sucedido, ou seja, o mercado percebeu que o Brasil é um local para se olhar com atenção. Por quê? Nós temos tudo que o investidor quer. Nós temos tradição de respeito a contrato, segurança jurídica, nós temos excelentes projetos, excelentes ativos que estão sendo ofertados à iniciativa privada, portfólio, que é uma coisa muito importante, e estruturação sofisticada, que consegue diluir o risco do empreendedor e excelentes taxas de retorno com um mercado que tem muita possibilidade de crescimento. Então isso faz com que o investidor realmente se interesse por o Brasil, venha para o Brasil, e a gente vai ver uma série de leilões bem-sucedidos. Ok, vamos lá? Cid, mais outra pergunta aí? Vamos lá. Augusto Nunes. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, o senhor estabeleceu no ano passado um recorde em matéria de obras inauguradas. O recorde será batido neste ano, apesar dos problemas com a pandemia? Augusto Nunes, meu caro, obrigado pela pergunta, satisfação falar com você. Olha, creio que sim, estamos caminhando para isso. Nós inauguramos 51 obras no primeiro semestre. Só para se ter uma ideia, 1.000 quilômetros de novas pavimentações. E a gente quer agora passar das 100 obras no ano, ou seja, a gente vai fazer aí mais cerca de 50 obras inauguradas no segundo semestre. Vamos chegar a 2.000 quilômetros de rodovias pavimentadas somente no ano de 2021. Então temos várias entregas aí para fazer e estamos animados. Olha, também, Augusto, não é só o Tarcísio que faz obra, não. O Rogério Marinho está fazendo no Vale do Ribeira, que eu tive lá agora, ou melhor, está fazendo, vai começar a fazer, que já tinha vencido todas a burocracia, licenças ambientais. Temos licitações agora em setembro para pontes em Itaoca, onde eu estive lá com o prefeito, posei lá na cidade lá, e Eldorado Paulista, região de Barra do Braço. Até tem uma história bacana, né? Porque em 2017 ou 2016 eu botei um jet ski no rio, uma coisa mais linda daquele rio lá. A gente está lutando aqui para que seja desburocratizado a habilitação de jet ski, porque o turismo de jet ski tem tudo para explodir no Brasil, em especial ali no Vale do Ribeira.
E eu estava lá com o Mozart, da minha garupa, que hoje é um segundo-tenente do Exército, está nativa, trabalha comigo aqui, e tinha uma balsa, né, atravessando o rio. Eu encostei o jet ski, segurei do lado ali da balsa, tinha uma noiva em cima. E eu perguntei para ela, ela estava muito impaciente, né? Ela falou, está demorada a travessia, né? E comecei a bater um papo com ela. E para ela, aquele tempo não passava, ela queria rapidamente, né, conseguir o seu troféu, ou seja, casar, né? E eu falei para ela, quando eu for presidente, eu vou fazer uma ponte aqui. Obviamente, nos elegemos presidente, o prefeito local nos procurou, com vários prefeitos nos procuram, né, procuram o ministro, e a ponte então foi disponibilizada, licitação agora. E também uma ponte em Pariquera-Sul. Dizer como tive lá com o prefeito de Itaoca, só o anúncio da ponte já despertou interesse de uma fábrica de cimento para a região. Então Itaoca vai receber uma fábrica de cimento que vai levar progresso e desenvolvimento para a região. Outra pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Na semana passada, ministro, o senhor esteve aqui em São Paulo, visitou as obras do aeroporto de Congonhas, né, que está recebendo melhorias para que se torne mais atrativo no programa de concessões. Queria saber qual o calendário, qual o cronograma previsto para as concessões de aeroportos. O de Congonhas é um que se destaca, mas sei que há uma série de aeroportos aí prontos para serem colocados na agenda de concessões do governo. Qual o cronograma daqui para frente, ministro? Obrigado, boa noite. Ô, Vitor, obrigado aí pela pergunta. A gente esteve visitando uma obra lá, presidente, que é bem bacana, que é um dispositivo de segurança que a gente está colocando na cabeceira do aeroporto de Congonhas. É um material composto de sílica com uma camadinha de argamassa que contém a saída de um avião. Como se fosse um caixão de areia. Como se fosse um caixão de areia, uma caixa de brita lá da Fórmula 1. Tá. Então isso aí, se a aeronave não conseguir frear, ela para a aeronave. Então esse é o objetivo. Pela primeira vez a gente está fazendo isso na América Latina. É o primeiro dispositivo desse que nós vamos fazer. E a ideia é entregar isso em março, a obra pronta, 2 meses antes do prazo de contrato. A gente está trabalhando agora esses leilões de aeroportos. A nossa ideia é fazer a consulta pública, iniciar agora no mês de setembro, pegar as contribuições da sociedade, remeter para o TCU e tudo dando certo, Tribunal de Contas da União. A gente quer ver se está com isso autorizado no TCU no final do ano, para que até março a gente faça esses leilões que vão proporcionar aí muitos investimentos. Só lá em Congonhas, mais de 3,5 bi de investimentos, a gente vai fazer muitas obras de melhoria e realmente queremos dar um grande aeroporto. Você fez uma boa obra lá, aproveitando a questão da pandemia, quando os voos foram lá para baixo, né? Exatamente. Então ficou por algum tempo sem utilização a pista lá de Congonhas, onde foi feita essa obra. Eu tive lá a inauguração, inclusive. Exatamente. Quando ficamos sem movimento, a gente tirou toda a pavimentação asfáltica, fizemos um asfalto novo e colocamos uma camada porosa de atrito, que é um revestimento para aumentar a aderência do pneu da aeronave com o pavimento e também para absorver a água, evitando a aquaplanagem, que também é algo que aumenta a segurança do aeroporto. Coisa rápida. Itaipu Binacional ajudou no alongamento da pista lá de Foz do Iguaçu. O que vai proporcionar esse alongamento da pista em Foz do Iguaçu? Mais 600 metros de pista lá em Foz do Iguaçu vai proporcionar receber voos que vão poder vir de regiões mais distantes, ou seja, a gente vai aumentar a conectividade. Voos que antes tinham que parar em outro país vão poder parar em Foz do Iguaçu, então a gente vai aumentar o potencial de turismo, que a gente já fez o leilão e passou o aeroporto de Foz do Iguaçu para iniciativa privada. E agora, aí, no mês de setembro, outubro, a gente está assinando contrato. A Itaipu Binacional, em administrações anteriores, né, pouco investia na região. O nosso governo aumentou exponencialmente essa capacidade de investimento. E só no ano passado foram 2,5 bilhões de reais. Nós temos, além de uma ponte da amizade, né, deve ter uns 50 anos essa ponte aproximadamente, tem mais 2. Uma está no papel, lá de Porto Murtinho, talvez saia do papel o ano que vem. Agora, esse ano, a segunda ponte está bastante avançada. Está com mais de 60% executado, a gente já está colocando os primeiros estais, colocando as primeiras aduelas. Uma obra bonita até para se visitar, porque é histórica e realmente vai proporcionar um novo corredor bioceânico ali no Paraná, né, via BR-277. Fica pronto ano que vem. Fica pronto ano que vem. Obviamente, é uma ponte com outro país, o Paraguai. Temos um excelente relacionamento com o presidente Marito, né, do Paraguai. Por coincidência, ele é paraquedista, né? Uma vez paraquedista. É o pessoal da Boa Granai.
Então, e temos também, vou aproveitar a oportunidade, porque a gente não admite um país como o nosso ter gente que passa necessidade, fome. O nosso ministro aí, Jorge Seife, ele tem trabalhado junto ao governo do Paraguai de modo que o lago lá de Itaipu seja usado para a criação de tilápia. E quando é criação, né, em gaiolas, a produtividade é muito grande. Você pode ver, 1 hectare, um campo de futebol, né, que tenha compartimentos, gaiolas para criar tilápia, pode produzir de 100 a 150 toneladas de tilápia por ano. Vamos botar lá embaixo, 100 mil quilos de peixe por ano. Logicamente você não vai usar todo o lago, vai usar uma parte dele. E cresce, repito aqui, a nossa participação de pescado em 40%. Realmente é uma coisa fantástica. O Jorge Seife, inclusive, fala das águas da União. Ele tem licitado, vendido. Vou trazê-lo aqui para conversar um pouco sobre isso aí, que são as nossas represas, nossas hidrelétricas, que estavam vivendo a maior crise hidrológica da história. São 91 anos, não tínhamos uma crise como essa, né? Também trabalhamos para que essas hidrelétricas possam ali servir para criar peixe no Brasil. Dizer a vocês que o problema é sério. Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar 1 ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague 1 ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. Em grande parte nessas represas, né, já estamos na casa de 10, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise ideológica continuar existindo. Eu dizia a você, quando a gente decreta uma bandeira vermelha, dá em média R$100 para cada 100 kW, não é maldade. É porque precisam pagar outra fonte geradora de energia. No caso, são as termoelétricas, que gastam aí óleo diesel, que é muito mais caro. Estamos conversando também, o ministro Bento Albuquerque, conversando com governadores, porque quando você decreta uma bandeira, cada 100 kW mais R$10, infelizmente o ICMS, em média 30%, incide em cima da bandeira também. E quem paga a conta da linha é o consumidor. Então estamos trabalhando no tocante isso aí. Tem o estado de Mato Grosso do Sul, fazer justiça aqui. Parece que já deixou de cobrar o ICMS em cima da bandeira. Então parabéns ao governador de Mato Grosso do Sul por essa iniciativa. A gente espera que outros governadores tomem medidas semelhantes, que não é justo. No momento mais difícil, onde se aumenta a conta de luz, onde quase todos pagam, né, ter mais uma taxa extra em cima do ICMS, uma arrecadação extra. Isso não é justo. A gente apela aos seus governadores, em comum acordo aí, que resolvam essa questão, porque realmente a vida não está fácil para o trabalhador brasileiro. Estamos vendo a questão da inflação, em grande parte em cima daquela política, né? Consequência da política, fica em casa a economia, a gente vê depois. Temos a crise ideológica, tivemos um problema sério, geadas, especial aqui na região de Mato Grosso do Sul, alguns estados ali da região sul, que afetou e muito a pequena safra do milho, chamada safrinha. E o milho, né, é o essencial para a carne de porco, para o frango, para o ovo. Bem, o que nós fizemos para atenuar isso aí? A gente fica descobrindo coisas. Eu não sabia, né? E a Tereza Cristina trouxe uma proposta de decreto. Eu assinei o decreto permitindo a venda direta do milho ao pequeno criador. Aquele cara que tem lá umas 30 galinhas em casa, tem um porquinho. Tá? Então, em vez de ele pagar o milho num supermercado ou num grande revendedor, ele pode comprar o milho, até não precisava até o decreto, podia se fazer isso já no passado, né? Mas tudo bem, ele pode comprar o milho diretamente do produtor. Cid, a última é a saideira? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio e todos os presentes nessa transmissão. Quem está falando é a Cristina Grêmio. Eu estou substituindo o Fiuza aqui nas férias dele. Queria fazer uma pergunta para o senhor, ministro Tarcísio, sobre os investidores estrangeiros interessados em investir no Brasil. Eles ainda questionam muito o nosso ambiente jurídico, os riscos de investir aqui, porque para nós brasileiros é difícil entender
o nosso sistema judiciário, que está acontecendo, né, as ordens que vêm do STF, que são inclusive muitas delas inconstitucionais, fico imaginando o nível das perguntas que os investidores estrangeiros trazem para o senhor. Como é que está isso? Eles estão confiantes que é seguro investir no Brasil? E já existe perspectiva de investimentos estrangeiros aqui no país para esse segundo semestre de 2021 e para o ano de 2022? Cristina, antes da Tarcísio responder, quando o investidor vem para o Brasil, ele olha um ministério, né, no qual ele vai se relacionar. Mas ele olha também as agências. Nós temos várias agências aqui, Anvisa, ANEEL, NTT. Tá? De acordo com o perfil das pessoas que estão lá, ele não investe. Então, isso e as agências são independentes. Tá? O presidente indica o nome para a agência e muitas vezes, desculpa aqui, você é obrigado a ceder. O outro lado quer indicar uma pessoa também. A competência é minha. Então vai mexer 2 vagas na agência. A gente apresenta um nome, o outro lado apresenta o nome. Senão, nem é realizada a sabatina. Nós conseguimos mudar muita coisa tocante a isso. A maior parte das agências tem uma maioria indicada por nós, mas a minoria muitas vezes atrapalha. Me desculpa aqui, vou ser super sincero aqui. Tá? Às vezes tem gente indicado para as agências, o salário está em 14 mil reais, deve dar 10 mil líquidos, o cara já é muito bem de vida e aceita trabalhar ganhando 10 mil líquidos por mês. Então a gente sabe que, não quero acusar quem está bem de vida ser uma pessoa que não está bem intencionada, mas nos assusta isso daí. Então, uma outra briga que a gente tem na questão das agências. E cada agência, por vezes, tem poder maior do que o próprio ministro. É difícil você vencer uma velha prática como essa daí. É dolorido. Agora, toda vez que a gente entra nessa briga, se não ceder, não aprova. E às vezes a gente cede uma parte. Alguém pode falar, tem que dar o soco na mesa. É a regra do jogo, pessoal. É a regra do jogo. Tá? E o pessoal quer bater papo aí, vai para fora lá. Ó. Bater papo para fora aí. Tá? Atrapalha a gente aqui. Então, há uma dificuldade enorme da gente trabalhar. Temos vencido muitos obstáculos, temos melhorado as agências, né? Hoje em dia, a maioria delas já tem uma maioria integrada por nós, para a gente poder aí despertar confiança nos investidores e trabalhar. Tarcísio, agora a resposta é tua para encerrar. Bom, o senhor bateu num ponto fundamental, porque a qualidade das agências, ou seja, a gente não consegue levar um programa vigoroso, o maior programa de concessão da nossa história para frente, se o investidor não perceber que existe qualidade na regulação. Isso é muito importante e eles estão percebendo isso. E do outro lado é a estruturação dos projetos. A gente aprendeu a estruturar projeto, aquela história do projeto mal feito ficou para trás. Aprendemos a tratar risco. Então, o que está chamando a atenção? Primeiro, a qualidade dos ativos e da estruturação, a matriz de risco equilibrada, os mecanismos de resolução de conflitos pela via privada, pela via da arbitragem, o tratamento de risco da demanda, os mecanismos financeiros no contrato, né, que criam um colchão de liquidez para garantir percentual de valor presente líquido, no caso de frustração de demanda acima de uma determinada banda, ou até para compensar perda cambial. A gente fez, presidente, uma apresentação para agências de rating sobre os nossos projetos e eles disseram, e a gente teve a felicidade de ver isso, olha, vocês estão com uma estruturação de projeto muito sofisticada, uma das mais sofisticadas do mundo. Então, isso está chamando a atenção. Trouxemos a temática da sustentabilidade também para o desenvolvimento dos projetos e isso é importante porque o investidor joga com essa questão do risco de imagem e a gente quer acessar também outro bolso, que é o bolso do Green Bond, do Green Loan. Então essas coisas estão funcionando e é por isso que a gente está aí cheio de otimismo e os projetos estão dando certo. Augusto Nunes, muito obrigado pelo sinal. A você que está nos ouvindo também, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos em Goiânia, na terça-feira em Uberlândia, e talvez dia 4 de setembro estaremos em Pernambuco também. Estamos fechando aqui uma ida a Pernambuco, também ver a questão de obras, fazer reunião com
o setor produtivo local. E dia 7, né, tem aí um grande movimento popular, pacífico, ordeiro, como sempre é realizado. Eu devo comparecer no evento aqui pela manhã em Brasília, por volta das 10 horas. E depois, como tenho um compromisso dia 8 em São Paulo, eu decolo mais cedo, né, no próprio dia 7, e pretendo, a convite, participar dessa grande manifestação pública, fora de eleições, né, na Paulista. Tenho certeza que tudo correrá muito bem. Esse pessoal que nos apoia, ou que tem uma pauta definida de acordo com o que prescreve a nossa Constituição, é bastante justo o que eles pedem, né? É liberdade, é democracia, é a garantia aí do dispositivo da nossa Constituição, que eles e eu, que nós mais queremos é paz, é tranquilidade, para podermos realmente vencermos as crises, né? E botar o Brasil no caminho aí da prosperidade. Tenho certeza que o movimento será fantástico, em São Paulo, como aqui em Brasília, como em Copacabana, e é um movimento espontâneo da população. Eu quero agradecer aqui todos os policiais militares do Brasil que nesses dias participam, né, de serviço na segurança dessas pessoas, dizer que vocês são fantásticos nesses momentos. Então é uma festa de todos. Vão estar parlamentares, ministros, da minha parte estou convidando o ministro, tem qualquer constrangimento, quem não puder comparecer, não compareça, quem tiver outro compromisso, não precisa cancelar esse outro compromisso, e para a gente demonstrar, todos nós, que nós estamos unidos pelo Brasil. Não somos corporativistas, né? Ninguém está unido pelo presidente, fora disso, longe disso. Estamos unidos pelo Brasil. E eu peço a vocês, vejam o que acontece aqui na América do Sul, né? Temos aqui Cuba, Venezuela, vou estar em Pacaraima brevemente para mostrar para vocês como é que chegam as pessoas fugindo daquele paraíso venezuelano tão defendido pelo PT, né? Me incomoda o que está acontecendo na Argentina, em outros países. Nós não queremos isso para o nosso país. E dizer que muita gente vai estar falando sobre eleições. Nós queremos eleições, a eleição renova o quadro, dá nova esperança para todos, mas nós gostaríamos muito que as eleições fossem limpas, democráticas e pudessem realmente transmitir a confiança para o eleitor de quem ele, porventura, for votar, o voto vai ser contado para aquela pessoa. Não podemos ter umas eleições sob suspeição, não podemos. Vocês estão acompanhando, por exemplo, a viagem do Lula para o Nordeste. Eu acho que o evento que mais juntou gente não tinha mais que 20 pessoas esperando ele. Então não é possível o Datafolha aí dizer que ele tem 49% no primeiro turno, no segundo turno teria 60% para ganhar de quem fosse no segundo turno contra ele. Então não podemos ter uma eleição dessa maneira. Apela aí que o nosso TSE, e lamentavelmente o corregedor determinando para desmonetização de páginas de direita, é impressionante, é uma perseguição implacável. O que nós queremos, o povo quer, eu sempre tenho dito, eu vou onde o povo estiver, e o meu norte é o que o povo quer também. Não queremos, nem trabalhamos por ruptura, nem sonhamos com isso. Agora, por outro lado, nós devemos a lealdade ao povo brasileiro. Tá? Se estão pedindo, pelo que tudo indica, a Paulista vai ter um recorde de pessoas. Brasília aqui também. Essas pessoas, o que estão pedindo? Transparência, paz, tranquilidade, que se cumpra os incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que fala das garantias e direitos individuais, é o direito de ir e vir, é o direito ao trabalho, é o direito à crença religiosa, à liberdade de expressão. Isso não pode, uma ou duas pessoas no máximo, está ditando norma no Brasil, impondo uma ditadura no Brasil. Não podemos admitir isso aí. E eu sempre tenho dito, né? Se é difícil lutar com liberdade, imagine sem liberdade. Eu tenho dito também a questão da população, cada vez mais, ter que se informar, entender o que está acontecendo. Tem uma passagem bíblica até, Tarcísio, que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu.
o conhecimento é importante para nós. Quem vai libertar o povo, né, é o próprio povo. Pô. Você vai chegar naquele local que você tratou como meta. Eu tratei como meta em novembro de 2014, que eu seria presidente de 2018. Quase ninguém acreditou em mim, sem problema. Tracei uma meta e comecei a trabalhar. O Tarcísio também, ele não passou no concurso da Controladoria Geral da União e depois para a Câmara dos Deputados, sem traçar uma meta e sem estudar, acredito que todo dia até 1, 2 da manhã. É isso mesmo? Por aí, né? Acordar às 6, trabalhar e estudar. Assim, todos vocês do Brasil podem atingir seu objetivo. Eu tive agora em Eldorado Paulista e por volta das 10 da manhã fiz uma live de 30 minutos. Ultrapassou 10 milhões de acessos. Onde eu fui numa fazenda, eu não fui criado. Aí você olha aquele local que nada mudou, você fala, como é que pode alguém sair daqui? E fiz o grupo enquanto estudava. O grupo era a primeira parte do ensino fundamental lá naquela fazenda. Tá? E ali eu ganhava a minha vida, eu tirava palmito no mato, colhia maracujá, pescava de lance lá, arrastando rede nas cabeceiras das praias. E o lancear, né? O lance para cascudo é depois das 8 da noite. Geralmente eu estudava à noite, meia-noite chegava com o meu amigo lá, o Leonino, o Gilmar, e ficava até 5 da manhã, dando 2, 3 lanceadas, que chamava, né? E no dia seguinte minhas irmãs vendiam peixe limpo na praça. A gente vivia, comprava fascículos da enciclopédia Conhecer, toda semana, paguei com meu dinheiro 2 cursos, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Tinha no meio do gibi, né, do tio Patinhas, do Zé Carioca, tinha lá propaganda do Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Eu fiz português e eletricidade. E ali consegui passar no concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército. Não fui em primeiro lugar não, como o Major Vitor Hugo ali, mas passei. Eu não sei, na preparatória 200 vagas para civil, né, 200 candidatos por vaga. Na academia foram 38 vagas para concurso de admissão. Você fez colégio militar, ou Vitor Hugo? Não, fez colégio militar? Você fez. E era comum, não sei na tua época, uma diferença grande entre nós, né? Eu sou de 77, você é de? 96. 96, então uma diferença grande, uns 20 anos mais ou menos aí, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Naquela época, o que acontecia? Tinha vagas para colégio militar, que os cabeças de turma entravam automaticamente, e tinha sobrava 38 vagas para civis. Então, por exemplo, qual é o teu colégio militar? Brasília. Então, o que era comum? O garoto aqui do colégio militar de Brasília, que estava classificado para ir para a academia, ele prestava o concurso. Que quando ele passava no concurso, o outro de baixo, né, o primeiro preterido, entrava. E eu concorri com essa gente aí. Então, eu estava bem preparado. Eu estava bem preparado. Lá estudei tudo em Eldorado Paulista, uma cidade que continua com aproximadamente 5 mil habitantes até hoje, mas tinha uma excelente biblioteca. Eu estudava na biblioteca, pescava à noite também, que eu morei 3 anos na fazenda, depois fui para a cidade. Temos bons professores na época. Não eram professores, vamos dizer, de carreira. Era, por exemplo, o engenheiro agrônomo, que dava aula de física. Era lá o presidente do banco, era da coletoria, eram essas pessoas, né, que davam aula lá na cidade. Todo mundo aprendia e seguia na vida. Pessoal, muito obrigado. Amanhã, Goiânia,